Se o humorista tá fazendo um show, tá no stand-up, tá o Léo Lins, e ele fez uma piada, a mulher reclama demais, mulher é muito chata, não sei o quê. Opa, levanta uma ativista e fala misoginia, pode fazer um BO contra ele na hora. Será que o grande problema seja então a perda gradual do direito de ofender? Pausa. Porque a piada... Vamos lá. Basicamente, o Renan está falando, né, que a partir da lei da misoginia, uma mulher pode, então, processar uma pessoa num crime equiparável a racismo, lembrando, imprescritível e inafiançável, tá? Que dá prisão pesada, se não me engano, até 12 ou mais, até 12 anos, eu não lembro agora, né? Por uma piada num palco. Aí, este senhor fala o seguinte, ué, será que está causando dor a perda gradual do direito de ofender? Sim, meu querido, porque existe um grande problema. O que é ofender uma pessoa? Isso é um conceito subjetivo. Você não pode impedir uma pessoa de falar alguma coisa pelo risco de ofender outra. Você pode impedi-la ou fazer pagá-la pelas consequências de acusar uma pessoa de um crime que ela não cometeu, ok. De, através de palavras, cometer um ato, por exemplo, ou ser um mandante de um assassinato, porque tecnicamente o mandante do assassinato só usou a comunicação. Tá? Agora, o direito de ofender, ele deve estar garantido. Porque, por exemplo, se eu chegar pra uma pessoa e falar, puta, cara, você é feio. Eu posso ser uma pessoa babaca. Eu posso fazer um comentário indesejável. Isso não é necessariamente um comentário criminoso. Então, sim, o direito de ofender deve estar garantido. Sim, nós estamos vivendo uma sociedade de homens frágeis, como o senhor, né? Que, eu tô preocupado em ser ofendidinho. Não é mesmo? Põe na tela, vamos continuar, vai lá. Gradual do direito de ofender, porque a piada é uma maneira social de escoar vieses e preconceitos com uma máscara de algo lícito, mas na verdade pode ser um recurso de violência. Pausa aqui. Não, cara, a piada ela pode ser um recurso de violência? Pode. Como ela pode não ser. O problema é que a linha não é clara. Então, novamente, já que uma piada pode ser utilizada como um recurso de violência, então vamos tirar das pessoas o direito de ofender? Isso é muito complicado, irmão. Porque não existe um primeiro. Aliás, primeiro não, é o único argumento. Não existe uma linha clara do que é e do que não é ofensivo. Ponto. Então não, cara. Você não pode usar esse discursinho populista, babaca, né? De, eu estou muito preocupado com a ofensa das pessoas. Não, eu sou um cara verdadeiramente preocupado com pessoas sendo ofendidas, de verdade. Eu sou contra pessoas que são deliberadamente babacas, né? Agora, piadas num ambiente de piadas, elas devem ser permitidas. Ponto final. Se você escolheu ir lá, se você pagou pra ir lá, se você seguiu a rede de um humorista, você escolheu estar exposto a esse tipo de conteúdo, tá? Vamos lá. Próximo. Um casal briga, fala, mulher insuportável, não sei o que, ela vai, levanta, faz o BO. Pode encana. O que é curioso aqui Deixa, eu falei pra pausar! é que de fato pensaram sobre isso, distinguindo entre uma ofensa pessoal da ofensa ou diminuição jurídica de uma categoria de seres humanos, mulheres, negros e por aí vai. Pausa. Então não, briga Pausa aqui não, querido. Não, deixa a continuação, foi mal. Vai lá, play. de casal não, se ofender a pessoa não dá problema. Agora, se você ofende uma categoria, mesmo se você fosse racista numa briga de casal, eu recomendaria um BO. Pausa. Ou seja, você mesmo está assumindo na sua argumentação que a categoria é mais importante que o indivíduo. Então você está tirando de forma autoritária a individualidade desta pessoa para classificá-la como uma categoria de pessoas do seu interesse. Então, pera lá. Se eu, enquanto negro, não me sinto ofendido com uma piada, eu devo ser obrigado a me sentir ofendido porque uma classe de pessoas a qual você diz que eu pertenço se sente? Isso é autoritário. Só que existe um outro problema então. O Renan dá um exemplo de uma briga de casal. Imagina que numa briga de casal, sei lá, eu tô falando, você fica insuportável quando você tá de TPM. Eu estou falando do indivíduo ou estou falando da classe? Porque eu estou especificando. Você, indivíduo, fica insuportável quando está de TPM. Aí, peraí. Eu estou falando de um indivíduo através de uma característica que ela tem em comum com uma classe de pessoas que você colocou no teu grupo de interesse, que é a classe mulheres. Então, através dessa característica compartilhada com esta classe,
Eu não posso mais apontar uma característica individual? E se isso vier de uma própria mulher? E se uma mulher fala, putz, cara, a minha amiga, quando ela tá de TPM, ela fica igual, ela nem repara. Eu, quando eu tô de TPM, eu fico insuportável. Eu conheço várias mulheres que falam isso. Vamos lá, Heloísa. Oi. Quando você está de TPM, você fica normal ou você fica insuportável? Eu não fico mais de TPM, mas quando eu ficava, sim, eu ficava insuportável. Ela ficava insuportável, né? Então, ela falando de si própria. Eu, quando eu fico de TPM, eu fico insuportável. Ela está falando do indivíduo ou ela está falando da classe? Quem é que vai definir isso? Você vê que existe um problema aqui de definição? Hã? Agora, eu digo outro problema ainda. Se uma mulher fala isso pra outra, um casal lésbico, você fica insuportável quando você tá de Chico. Vamos usar a expressão grosseira do Neymar. Você fica insuportável quando você tá de Chico. E aí? Então Até não agora é uma lei não pra entendi. proteger mulheres, é uma lei pra atacar homens. Vamos voltar nele. Vamos lá, continua. Vale compreender porque isso é um problema para esses homens. Pausa. Aí aquela sinalização de virtude, né? Por que isso é um problema para esses homens? Porque eu sou um homem muito superior. Né? Agora é só esperar, né, bonitão? Vamos lá, volta lá. Vez mais difícil poder confiar e acreditar que as mulheres com quem eu for contratar não vão ser caras de pau o suficiente para poder fazer uma falsa denúncia a meu respeito. E a primeira pauta da manhã hoje foi, cara, eu vou parar de contratar mulher. Mas homens com medo de contratar mulher por conta da lei anti-misoginia talvez só seja a maior prova que existe da importância da contratação de líderes mulheres, de líderes pessoas negras. Pausa. Não, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Uma lei que possibilita abusos e falsas acusações, causando medo em pessoas honestas, ela pode ser tudo menos a prova de que a lei da misoginia está correta. Se você tem esse pensamento tão raso, você está igual os coaches que você diz refutar. Se o seu pensamento está tão preso a um jargão, do tipo, você não pode ser contra a lei da misoginia porque senão você é misógino, se você tem esse tipo de pensamento raso como um pires, você não tem autoridade para refutar coach picareta, mano. Porque você tá pregado a mesma coisa. Se você é contra a lei da misoginia, então é a maior prova que a misoginia existe, não é mesmo? Cara, que coisa idiota. Você é contra cota de negros na universidade? Claramente você é um racista. Você entende que pensamento idiota você tem? O seu pensamento ele não é idiota à direita. Ele não é idiota a cultismo de prosperidade. Né? O evangelho do dízimo sagrado. Ele é idiota à esquerda. Patrulheiro, identitário, autoritário. Entendeu? Vamos lá, continua. Cada vez mais está difícil os homens viverem em sociedade com mulheres, porque Tem verdade aqui, de fato tem ficado progressivamente mais difícil para racistas, para misóginos conviverem em sociedade. Pausa aqui. meu Deus, Mas em sociedade. Deixa eu explicar uma coisa pra você, cara. Ele usou a palavra homens. Aí você, né, associou isso a misóginos, racistas, etc. Você que está sendo preconceituoso. Imagine um homem que não é racista e nem misógino. Está mais difícil para ele conviver em sociedade também. Haja vista, eu ia trazer o exemplo, né? Você achou? Ou não? Mas depois a gente acha. Vai lá, continua. Põe na tela aí, a gente já vai chegar lá. vocês querem viver um apartheid social, vocês querem construir uma segregação definitiva de mulheres e É homens. incrível como alguns homens se subestimam na capacidade de controlar suas próprias emoções. Já são bem grandinhos, sabem exatamente o que ofende, o que é desrespeito, o que sedimenta uma percepção de desvalorização de uma categoria humana inteira. E ainda Não, cara, você tá errado. Não, eu não sei. Porque pra mim, algo que não ofende pode ser absolutamente ofensivo pra outra pessoa. E a verdade é que você também não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Entendeu? Eu vou trazer um vídeo já. E você vai entender. Né? Continue aí. Volta lá. não entendo qual é o medo com relação a isso. Se o humorista tá fazendo um show, tá no stand-up, tá o Léo Lins. Pausa aí. Eu vou dar um exemplo pra você. Se um homem chega pra uma mulher e fala pra essa mulher que ela não transa, isso ele está ofendendo uma categoria inteira de mulheres? Você pode até argumentar que sim. Tá? Pois foi exatamente o que aconteceu naquele caso. Não sei se foi Big Brother ou A Fazenda, você achou Acho aí? que foi Fazenda e eu já Fazenda? vou achar aqui. Ela tá rapidinho. achando aí, onde uma mulher estava acusando um homem de falar da sua vida sexual de forma pejorativa. Né?
E você, como sinalizador de virtude, provavelmente vai falar, esses homens são bem grandinhos, eles deveriam saber que falar da vida sexual alheia de mulheres não é uma coisa bacana. É uma coisa naturalmente ofensiva e ofende uma classe inteira de pessoas. Racistas e misóginos não devem ser permitidos de convívio social. Né? Você provavelmente diria isso, né, com essa cara bem de intelectual que você tem. O lance é o seguinte, cara, quando você assiste o vídeo e você vê o contexto, você vê que o cara, ele não é racista, ele não é misógino, ele não é nada disso. E a mulher é que está errada. Você entende como a linha não é tão clara? Você entende como não, cara? Não é assim. E mais, você diz, eles são bem grandinhos para controlar as próprias emoções. O cara foi um exemplo de autocontrole, nesse caso, tá? Vocês sabem de que eu tô falando, pessoal? Eu tô... Pessoa que eu com certeza quero cortar laços. Não antes. Sabe, eu estou há 2 dias mal lá na cozinha. Coitado do teu namorado. Volta. Mais um. Aê, vamos lá. Eu não tô bem desde o dia que esse cara foi pra cima de mim lá na cozinha. Pausa. Você Esse cara foi pra cima de mim lá na cozinha. Ela fala isso. Olha lá, o cara tá parado, ele está encostado, a mina vai pra cima dele. Vai lá, dá play. Como mulher, coitada das suas namoradas. Coitada. Coitado do teu namorado. Foi 1 ano e meio sem sexo, né? 1 ano e meio sem sexo. Olha aí, falando que eu fiquei 1 ano e meio sem transar. Você veio falar da minha ex-namorada, você falou que tinha pena da minha ex-namorada, eu falei que eu tinha pena do seu ex-namorado, porque você disse que tinha ficado 1 ano e meio sem sexo. Se eu tava parado e você veio até mim. Isso, eu não aguento mais. Pausa. Aqui não tá nem gritaria. O cara tá relatando. Eu falei isso porque você falou das minhas ex-namoradas e eu falei uma informação que você falou, que você deixou seu ex-namorado 1 ano e meio sem sexo. Aí ela fala, isso é machista. Eu pergunto pro senhor, que tá sinalizando virtude, você quer ter o direito de ofender? Essa mulher está falando que a fala dele foi machista. Segundo o critério dela, ela foi ofendida. Esse cara deve ser proibido de falar isso. Segundo o critério dele, ele não ofendeu ninguém. E aí, meu irmão? A meu ver, ele não ofendeu ninguém. Só que eu vou te mostrar como esse debate fica histérico. Coloca aí. Dá play. Lutar contra o machismo lá fora e aqui Você que veio até mim. A partir do momento que o cara fala da minha vida sexual, a partir do Você momento falou que da o minha. cara... Você falou que eu só Eu pego não mulher falei pra da fazer sua vida sexo. sexual. Meu Mas eu não Deus fico do com mais de 20 aninhos. Meu Deus! Eu não aguento mais isso! Eu não aguento esse homem! Ai. Eu não aguento ele inventando mentira de mim, da minha vida, de tudo, eu não aguento! Deu uma de Janaína, tirou a jaqueta. Eu não aguento esse homem, meu Deus! Que senão, gente, que senão, parabéns. Pelo amor de Deus! Eu não aguento Pausa mais. aqui. E aí, ô sinalizador de virtude? Fala pra mim se isso não é filmado, se uma lei da misoginia não prende um cara desse por racismo. Imagina que isso não é filmado, imagina que ele tava num bar, sei lá, num bar de feminista, que aí vão ter várias falsas testemunhas também. O cara tá encostado na mesa, vem a mina com tudo, você só pega mulher pra fazer sexo, não sei o que lá, o cara fala, mano, você que falou que ficou 1 ano e meio sem sexo, eu não aguento mais esse cara falando da minha vida sexual, isso é machismo, isso é machismo. E aí, meu irmão, você entende porque que homens honestos com controle emocional, esse cara teve um baita controle emocional, podem sim ter medo de uma lei injusta? Você tá bem grandinho pra aprender isso ou não? Espero que sim.